Investir fora do Brasil já é algo que chama a atenção. Agora, investir em um país que passou por uma das maiores crises econômicas da história recente soa quase como loucura para muita gente. E é exatamente por isso que esse tema gera tanta curiosidade. Quando falamos em investir na Venezuela com apenas R$ 400, não estamos falando de um investimento comum, tradicional ou confortável. Estamos falando de entender como o dinheiro se comporta em um cenário extremo, onde a economia entrou em colapso, a moeda perdeu valor e milhões de pessoas deixaram tudo para trás. Antes de qualquer coisa, é importante deixar algo muito claro. Este vídeo não é uma recomendação de investimento. Aqui, o objetivo é explicar como algumas pessoas tentam investir em países em crise profunda, como a Venezuela, e de que forma valores que parecem pequenos no Brasil podem ter um peso completamente diferente em outra realidade econômica. Quem assiste esse tipo de conteúdo precisa entender que não existe garantia, não existe segurança jurídica sólida e não existe previsibilidade. A Venezuela viveu por anos uma combinação de fatores que levaram a economia ao limite. A hiperinflação fez com que o dinheiro local praticamente perdesse valor. O salário mínimo deixou de ser suficiente até para necessidades básicas. A produção caiu, empresas fecharam e, aos poucos, a população começou a sair do país em massa. Esse êxodo deixou cidades inteiras com imóveis vazios, casas abandonadas, terrenos sem uso e comércios fechados. Quando não há pessoas, não há consumo. Quando não há consumo, não há interesse. E quando não há interesse, os preços simplesmente despencam. É nesse cenário que surge a ideia de investir. Não porque o país esteja bem, mas justamente porque está em crise. Investir em um país quebrado não é sobre retorno rápido. É sobre aposta de longo prazo. É a mesma lógica usada por investidores que compraram ativos em países devastados por guerras ou crises profundas, esperando décadas por uma possível recuperação. Com a Venezuela, essa aposta ainda é incerta, mas existe na cabeça de quem acredita que, em algum momento, o país pode se reerguer. Quando falamos de R$ 400, estamos falando de algo em torno de 70 a 80 dólares, dependendo da cotação. No Brasil, esse valor tem um poder de compra muito limitado. Na Venezuela, por conta da desvalorização extrema da moeda local e da baixa demanda, esse dinheiro pode representar muito mais. Em algumas regiões, esse valor equivale a vários meses de renda de uma família. Isso cria distorções enormes de preço, principalmente no mercado imobiliário. Investir na Venezuela sendo brasileiro não funciona como investir em um imóvel no Brasil. Não existe um sistema digital confiável, não há a mesma estrutura de cartórios, registros e financiamentos. Na prática, a maior parte das transações acontece de forma informal ou semi-formal, com contratos particulares e acordos diretos entre as partes. Muitas vezes, o que se compra não é a propriedade plena reconhecida internacionalmente, mas sim a posse ou um direito de uso acordado localmente. Com R$ 400, a ideia mais comum entre quem tenta esse tipo de investimento é adquirir terrenos simples em regiões afastadas. Esses terrenos geralmente não estão prontos para construção imediata, não possuem infraestrutura completa e ficam longe dos grandes centros urbanos. A lógica não é usar agora, mas segurar. É comprar algo barato hoje, com a esperança de que, no futuro, aquela área ganhe algum tipo de valorização caso o país passe por uma reestruturação econômica. Outro caminho que algumas pessoas seguem é a compra de casas extremamente simples. São imóveis pequenos, muitas vezes antigos, localizados em bairros pouco valorizados e que exigiriam reformas. O motivo pelo qual essas casas são vendidas por valores tão baixos geralmente está ligado à necessidade urgente de dinheiro. Muitas famílias decidem vender tudo o que têm antes de sair do país. Outras simplesmente não conseguem mais manter o imóvel e preferem vender por qualquer valor a abandoná-lo completamente. O grande ponto aqui não é a compra em si. Comprar, em muitos casos, é a parte mais fácil. O desafio está em manter esse investimento. Um imóvel vazio pode ser ocupado, um terreno pode ser reivindicado por terceiros e um acordo informal pode simplesmente deixar de ser respeitado. Por isso, quem investe nesse tipo de cenário geralmente conta com alguém local, seja um conhecido, um familiar ou um parceiro, para acompanhar a situação de perto. Algumas pessoas, em vez de imóveis, tentam investir em pequenas atividades locais, como comércios simples ou parcerias com moradores. Com R$ 400, é possível ajudar a reabrir um pequeno negócio, comprar mercadorias
franquias ou participar de uma renda informal. Tudo isso, porém, depende totalmente da confiança entre as partes e da presença local. Para quem está fora do país, acompanhar esse tipo de investimento é extremamente difícil. É importante entender que investir na Venezuela com R$ 400 não é sobre criar renda mensal, viver de aluguel ou receber retorno constante. É sobre comprar uma posição. É sobre colocar pouco dinheiro em algo que pode valer muito no futuro ou simplesmente não valer nada. Esse tipo de investimento não deve, em hipótese alguma, ser feito com dinheiro que fará falta no dia a dia. Esse cenário atrai principalmente pessoas que já investem, que já têm uma base financeira estruturada e que enxergam esses R$ 400 como um valor de aprendizado ou de aposta estratégica. Para iniciantes, para quem está começando agora no mundo dos investimentos, esse tipo de movimento costuma ser mais prejudicial do que educativo. No fim das contas, investir na Venezuela é uma decisão que envolve mais psicologia do que matemática. Envolve paciência, tolerância ao risco e aceitação da incerteza. Não existe resposta certa. Existe apenas o entendimento de que mercados em colapso oferecem preços absurdamente baixos, mas cobram um preço alto em risco. Agora eu quero saber de você. Você teria coragem de investir R$ 400 em um país em crise, apostando em um futuro que ninguém consegue prever? Você faria isso como uma experiência, como aprendizado, ou simplesmente não faria de jeito nenhum? Deixa seu comentário, porque essa discussão é importante.